Boa tarde. Esse trabalho foi sobre desenvolver uma ferramenta numérica para você calcular soluções periódicas de sistemas dinâmicos. Eu sou o Paulo e o orientador foi o professor Guilherme Franzini, do Departamento de Engenharia de Estruturas e Geotécnica da Polio. Então, muito bem. O plano é primeiro falar um pouco sobre a teoria de sistemas dinâmicos e também falar sobre modos não lineares, porque essas duas coisas vão ser importantes depois para entender o que é que o algoritmo está fazendo. Depois falar sobre os algoritmos usados para calcular soluções periódicas, que são primeiro o Shooting Method e depois a continuação numérica pseudo-arc-length. Feito isso, eu vou mostrar também alguns resultados da aplicação desses algoritmos a sistemas dinâmicos específicos, escolhidos para esse trabalho. Então, muito bem, um sistema dinâmico, para efeito daqui, é um sistema de equações diferenciais de ordem n. Então, você tem um ponto num sistema, num espaço n-dimensional, e esse ponto vai evoluindo no tempo de acordo com uma regra. E a regra é dada pelas EDOs. Essas EDOs mostradas aqui, especificamente, elas são não lineares, por causa desse termo x1 ao cubo. E a importância disso é que uma equação não linear é mais difícil de resolver, e principalmente para você achar soluções periódicas, você não pode usar toda a ferramenta matemática que foi desenvolvida para lidar com as equações lineares. E você precisa geralmente usar métodos numéricos. Esse sistema, especificamente, ele descreve essas molas conectadas a blocos. E mais para frente vai ser mostrada as soluções periódicas calculadas para ele. Os modos não lineares são, e primeiro para ficar claro, uma solução periódica você tem uma condição inicial em um período do sistema, você integra ele durante esse tempo, e aí se você voltar para a condição onde você estava antes, você tem uma solução periódica. Um pêndulo, por exemplo, tem soluções periódicas. Um modo não linear é um conjunto, uma família dessas soluções periódicas. Então, por exemplo, você pode ver nessa imagem aqui, você tem um sistema que tem duas variáveis de estado, e no espaço de fase ele tem todas essas soluções periódicas que têm períodos diferentes, mas que formam uma família contínua. Os algoritmos usados para calcular são, primeiro, o algoritmo do Shooting Method, que você define uma função de shooting, que é mostrada aqui, que é essencialmente a diferença entre eu começo numa condição inicial e um tempo, integro durante esse tempo e tiro a condição inicial para ver quanto que eu andei. Se você tiver numa solução periódica, aí você não vai andar nada, você vai voltar para onde você começou, então, e aí a shooting function vai ser zero. Então, achar uma solução periódica, no fundo, é você achar um zero da shooting function, e para fazer isso, você usa o método de Newton, que você analisa as derivadas da função, e aí ajusta o seu chute para o próximo ponto com base na derivada, para que você consiga chutar pouco quando a derivada é grande, muito quando ela é pequena, para tentar chegar mais perto do zero da função, que é o que é mostrado nesse GIF aqui. Então, feito isso, você tem uma solução periódica pelo método da função de shooting, e agora você faz a continuação pseudo-arc-length, que é você tem um espaço de períodos e condições iniciais, e nesse espaço você tenta seguir a curva vermelha, que seria o modo não linear, dando passos preditores e corretores. Para quem quiser saber mais depois das referências, tem um artigo sobre isso que explica em detalhes. E você vai seguindo a curva. Então, os resultados. Aquele sistema de blocos e molas, você tem o primeiro modo e o segundo modo dele. Então, são dois modos não lineares, que são um contínuo de soluções periódicas desse sistema, que, como é um sistema de 4 dimensões, foi mostrado aqui em 3 dimensões e uma dimensão que é a cor. E simulando esse sistema, você consegue ver aqui uma das soluções periódicas dele. Muito bem, você tem esse contínuo de soluções. Então, eu quero agradecer ao CNPq pelo financiamento da bolsa e também recomendar alguns artigos para quem quiser saber mais. Tem esse artigo do Peters, que é a base desse trabalho. Nele, ele explica em detalhes tanto a função de Schutting quanto a continuação pseudo-arc-length. Também o trabalho foi feito em Julia, então, para uma introdução à integração de equações diferenciais em Julia, você tem essa apostila muito boa. E também, para quem se interessar pela dinâmica não linear em geral, esse livro do Strogatz foi muito útil para o trabalho. Então, obrigado pela atenção.